Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos e amigos. Nós estamos retomando os cultos matutinos, depois de termos feito uma suspensão temporária do culto. E o nosso objetivo nesta manhã, nesse primeiro culto do dia de hoje, é dar ao nosso bondoso Salvador toda a adoração. E nós vamos iniciar com uma oração de adoração, exaltando e bendizendo a Ele. Oremos. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é digno de toda adoração. Queremos dizer que o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. Por isso, Senhor, nesta manhã que o Senhor olhe para nós. Olhe para o teu povo que nesta manhã se reúne, ainda que à distância, mas cheios de gratidão no nosso coração, cheios de temor também, e cheios da confiança em um Deus que nos ouve. Senhor, tudo que façamos aqui, que o Senhor receba como adoração ao teu santo nome. Que o nosso louvor, ainda que vindo de lábios imperfeitos, o Senhor os receba, mas os receba pelos méritos de Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Isaías capítulo 45, versículos 1 a 6. Nos diz assim, Isaías 45, versículo 1 a 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ardiei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor. E além de mim não há outro Deus. Eu te seguirei, ainda que me não conheces. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. A esse Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus supremo, um Deus benfeitor, porque tudo faz conforme a sua santa e soberana vontade para o bem daqueles que o amam. Nós vamos cantar agora o hino de número 6 do Inário Novo Cântico, que ressalta que a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo seja dada a glória eternamente. Hino de número 6. Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Queridos, nós temos o privilégio agora de nos apresentarmos diante de Deus, para reconhecer as nossas falhas diante dele, para pedir que sobre nós repouse a sua mão, para que nós sejamos justificados, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo, que trouxe a nós a sua salvação. Ainda em Isaías capítulo 45, vamos fazer a leitura do versículo de número 8, que prepara-nos para o momento de confissão e diz assim, Isaías 45, 8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu
o Senhor as criou. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, não porque nós temos justiça em nós mesmos, não porque as nossas próprias obras nos justificam, mas nós nos colocamos diante de Ti porque Jesus, o Cristo, é o Senhor, é a justiça nossa, e é nele que nós nos fiamos, ó Deus. É por intermédio dele que nós nos apresentamos nesta manhã e que nós Te pedimos do fundo do nosso coração que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para nós nesta manhã. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti não porque nós podemos, através de nossos meios, fazê-lo, mas porque Cristo Jesus, por ocasião da sua morte, rasgou o véu que nos separava de Ti, e o véu que anteriormente separava já não faz mais distinção entre o Senhor e nós, porque nós somos um contigo através da pessoa de Cristo. Por isso, ó Deus, nesta manhã, perdoa-nos, conforte o nosso coração, para que o peso do pecado não mais nos atormente. É em nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura nos preparando para o momento de gratidão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 a 41. Assim nos diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós cantaremos agora, queridos, o hino de número 254 do Inário Novo Cântico, que nos faz lembrar que ainda que a nossa alma esteja perturbada, porque o barquinho da nossa vida está sendo açoitado pelas ondas, nós sabemos que conosco está o grande mestre, aquele que tem o poder de dizer para as ondas que castigam o barco da nossa vida para que elas se acalmem. E nós somos gratos a Ele por isso, porque sabemos que Cristo Jesus não nos abandona, mas Ele está conosco dentro do barco de nossa vida. Cantemos o hino de número 254 do nosso cenário. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a
submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua mensagem constantemente nos exorta a confiarmos em Ti, a sabermos que, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, nós precisamos estar com o coração grato, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor diz na Tua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E esse é o sentimento que nós devemos ter de gratidão, além de sabermos e de sermos gratos porque o Senhor nos deu a salvação. Nós somos gratos também porque o Senhor está conosco. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, nesse momento de todo o nosso coração. Nós Te agradecemos também, ó Deus, porque o mar, quando se revolta contra nós, nós sabemos que nós podemos colocar toda a nossa confiança em Ti. E é em Ti, Senhor Jesus, que nós confiamos, oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos agora ouvir uma canção, preparando o nosso coração para o momento da exposição
da palavra do Senhor. Amados irmãos, nós estaremos nesse domingo retomando a série de mensagens que fala sobre as parábolas de Jesus, conforme nós fizemos no primeiro semestre desse ano. No entanto, nós hoje meditaremos numa passagem que não é parábola de Jesus, mas é palavra de Jesus, o próprio Senhor Jesus, que se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, e que tem como tema encontrando descanso e alívio. Passagem muito conhecida de todos e de todas, e o nosso propósito é, em primeiro lugar, atender à necessidade que nós temos de lembrar que sempre Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, ele está presente na vida da igreja. Em segundo lugar, também, porque nós sabemos que temos irmãos que estão passando por momentos muito difíceis dos últimos dias, difíceis, doloridos, trevosos, e que momentos como esse acontecem não apenas com pessoas más, mas com pessoas que, pela graça de Deus, são pessoas boas, pessoas justas e piedosas. Eu, particularmente, tenho feito um estudo no livro de Jó e tenho percebido o quão rico é o livro de Jó, que fala exatamente sobre essa questão. Assim que eu voltei de férias, eu procurei me debruçar sobre o livro e tenho aprendido com Deus grandes lições da história dessa personagem, Jó, que tanto sofreu e
mesmo assim ele se manteve fiel a Deus. Mas em terceiro lugar, queridos, porque nós não devemos de modo algum olhar para a Bíblia como um amuleto. Nós não devemos olhar para a Bíblia como um livro de autoajuda. Nós não devemos olhar para a Bíblia como um livro que seria uma espécie de manual para a resolução de problemas, como infelizmente muitos têm feito aí afora. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, que é a própria palavra de Deus, que é o Verbo encarnado, que é o Logos de Deus, para entendermos o que efetivamente significa ser igreja de Cristo. Vamos fazer a leitura então de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Assim nos diz o texto: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, esse texto ele é muito conhecido de todos. É um convite de Jesus para que nós aprendamos a descansar nele. Esse texto é um convite de Jesus para que nós possamos tirar de sobre nós o fardo pesado que nós dia a dia carregamos e tomar o jugo, o fardo dele, porque o fardo dele é leve. Na verdade, esse texto aqui, ele foi escrito de uma forma imediata aos judeus, imediata a nós, ou seja, as palavras que Jesus profere aqui, de uma forma imediata, foram direcionadas aos judeus, mas de forma imediata a nós. E o povo judeu, nós sabemos que foi um povo muito sofrido. O povo de Israel ele teve em sua história grandes problemas. Você que conhece um pouco da história do povo de Israel, e é por isso que é importante você participar da escola dominical, você sabe que ela não foi uma história tranquila. Israel, durante a sua história, sofreu uma quantidade enorme de ataques, sucessivos momentos de escravidão, sucessivos momentos de opressão, sucessivos momentos de preconceito no mundo antigo. Eles tinham uma grande baixa estima. Isso porque eles se sentiam pequenos, se sentiam desprezados por outros povos. Isaías menciona essa questão algumas vezes no decorrer do seu livro, e eles, na verdade, tinham motivo para isso. Quando eles olhavam para eles mesmos como nação, eles se comparavam com outras nações superpoderosas, como, por exemplo, a Babilônia, a Grande Babilônia, como, por exemplo, a Grécia, com a sua super filosofia, com a sua cultura. Quando eles olhavam para Roma, no que se referia à extensão do império, ao tamanho do seu exército, que tinha uma máquina de guerra super poderosa e que por algum momento, por algum tempo da história também dominou o povo de Israel e subjugou essa nação por algum tempo. Em contrapartida, Israel não tinha nada disso, além do que era uma nação geograficamente muito pequena, muito diminuta, que vivia da pecuária, que vivia da agricultura, que vivia das plantações, e com exceção de períodos curtos da história, como por exemplo no reinado de Davi e posteriormente no reinado de seu filho Salomão, os quais o povo de Israel tiveram prosperidade, a regra foi que o povo de Israel teve grandes problemas no decorrer da sua história, e somente no decorrer do reinado desses, tanto de Davi quanto de Salomão, que eles conseguiram trazer um pouco de paz para Israel, e Salomão conseguiu estabelecer algumas fronteiras, mas fora esses dois curtos reinados, Israel teve grandes brigas entre si
e entre outros povos também, divisões, golpes de Estado. E a glória de Israel, que era o templo, que representava a presença de Deus, o templo foi destruído por algumas vezes, posteriormente foi restaurado, mas é para esse povo que Jesus olha e diz assim: venham a mim. E agora a nossa nação também, aliás, não apenas a nossa nação, mas mundialmente falando, nós passamos por um desastre. Nós estamos enfrentando essa pandemia, ainda estamos enfrentando, e sem olhar a questão política, sem olhar a questão econômica, mas quantos de nós perdemos entes queridos, familiares, amigos, pessoas a quem nós amávamos, conhecidos, e quantos de nós temos presenciado pessoas que ainda hoje, por conta dessa doença, ficaram com sequelas? Quantos de nossos irmãos que têm enfrentado a morte literalmente por trabalharem na zona de frente, na área da saúde, enfrentando essa pandemia e cuidando das pessoas que foram e que estão por ela acometidas? É para essas pessoas que Jesus, nesta manhã, diz: venham a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo, porque o meu fardo ele é leve, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando Jesus fala: vinde a mim, ele fala para nós irmos a ele, não para ouvirmos de Jesus palavras de acusação. Quando Jesus fala: venham a mim, ele não está falando para nós irmos a ele, para que nós possamos ouvir palavras de culpabilidade. Quando Jesus fala: venham a mim, ele não está nos chamando para que nós façamos um sacrifício maior ainda do que este que nós já estamos fazendo para passar por esse problema que muitos de nós estamos passando, e por outros problemas também que nós passamos com entes queridos que se foram também, não apenas pela Covid-19, mas que se foram por diversos outros problemas de saúde, pelos problemas que nós atravessamos no trabalho, pelos problemas que nós atravessamos com a questão da justiça em nosso país, pelo problema que nós atravessamos em virtude das dificuldades financeiras, pelos problemas que nós atravessamos com o cônjuge, pelos problemas que nós atravessamos com o filho, pelos problemas que nós atravessamos em virtude de termos sido atraiçoados pelo nosso próprio amigo. Então Jesus fala para nós: venham a mim. Esse é o Jesus que neste momento aqui fala aos judeus, mas que também nesta manhã fala conosco. Ele diz que é para nós descansarmos nele. Por isso que o chamado é: vós que estáis cansados. Mas o que é descansar? Se eu falar para você: você está descansado, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Nós podemos falar, por exemplo, que descansar é um projeto personalíssimo, é um projeto pessoal. Eu, por exemplo, tirei 30 dias de férias com a minha amada família, e alguns descansam viajando, como foi o que nós fizemos, outros descansam deitado numa rede, normalmente os nossos queridos irmãos lá do norte fazem isso, outros descansam simplesmente sentados à beira da praia e contemplando a imensidão do mar. Outros ainda descansam dormindo até mais tarde. Outros oferecem descanso às pessoas. Quando, por exemplo, nós recebemos uma marmita em casa, que eu recebo com a minha
com a minha esposa, nós recebemos uma marmita, uma enorme marmita, diga-se de passagem, de algumas famílias que de vez em quando nos presenteiam. Essas famílias estão, de alguma forma, oferecendo descanso a nós. Quando nós recebemos aquele bolo saboroso que alguém passa na porta do prédio e deixa para nós, essa família está oferecendo descanso para nós. Existem várias formas de nós entendermos a palavra descanso. Nós podemos um dia fazer um churrasco, contratarmos alguém para pagarmos alguém para fazer um churrasco para nós e nós estaremos lá descansando. Existem várias formas de nós descansarmos, mas todos esses que eu acabei de mencionar são descansos físicos. O porquê Jesus, ele está dizendo aqui, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso que Jesus aqui está propondo não é um descanso físico, mas é um descanso espiritual. O descanso que Jesus aqui está propondo, inicialmente aos judeus e em segundo lugar para nós, é um descanso emocional. Mas como é que isso acontece? Eu posso oferecer descanso a você que está cansado, um descanso espiritual ou um descanso emocional. Eu teria essa condição de fazer isso por você. Eu gosto muito, queridos, do hino que nós cantamos há pouco, que foi baseado no Evangelho de Mateus, de Marcos e dos sinóticos também, Mateus, Marcos e Lucas, mas nós lemos hoje Marcos capítulo 4. E o hino, em um determinado momento, ele diz o seguinte: Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba a minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Os discípulos de Jesus aqui, eles estavam em um barco, açoitado pelas ondas, e Jesus dormindo tranquilamente, em paz. Eu acho pouco provável que os discípulos tenham chegado para Jesus, falado assim: Senhor, acorda, olha, nós estamos quase virando, o barco está aqui quase virando. Eu acredito que não foi assim, mas eu acredito que os discípulos, quando, aliás, o texto fala isso para nós, o texto que nós lemos, fala que Jesus estava dormindo profundamente. Então é bem provável que os discípulos chegaram ao lado de onde Jesus estava repousando e falaram: Senhor, mestre, nós vamos virar o barco vai virar, o barco está cheio de água, mestre, nos salve. E aí o mestre acorda, Jesus acorda, e aí quando Jesus acorda, ele fala assim para os discípulos, fala: olha, vocês parece que são aquele crente bully, né? Crente de pouca fé. Não tenha dúvidas de que eu controlo também essa situação. Jesus fala para nós essa manhã que Ele controla a nossa situação, por mais impossível que pareça para nós, por mais distante que pareça do nosso problema ser resolvido. O Mestre está no barco da nossa vida. Quando o Mestre diz assim aos seus discípulos e a nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava pensando na relação entre duas pessoas. Ele estava pensando na relação entre ele e aquele que estava ouvindo,
Mas também nós podemos pensar na relação entre eu e você, entre você e eu, entre você e o outro, entre você e o teu próximo. Quando nós estamos falando, estamos conversando com alguém, existem duas formas de nós conversarmos com a pessoa: fisicamente, pessoalmente, ou como nós estamos fazendo nessa transmissão, nesse culto da manhã. Eu falo com você através da nossa conhecida internet e das mídias sociais. E aí, a minha fala pode trazer paz para você. Da mesma forma que você, quando escreve muitas vezes no chat, você pode também mandar uma mensagem de paz. A relação que nós temos sempre é de levar paz ao coração do nosso próximo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos conversando, Jesus está presente conosco. Existe aquele versículo muito conhecido que as pessoas sempre falam, né? Na reunião de oração, geralmente tem 2, 3 gatos pingados. O povo não gosta muito de orar, infelizmente é isso mesmo. E aí, algum irmãozinho fala assim: irmãos, vamos orar. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus diz que está no meio deles. Mas, na verdade, Jesus não está presente somente no momento que nós estamos orando, no momento que nós estamos pregando, no momento que nós estamos dando algum ensinamento bíblico. É importante que nós nos atentemos que Jesus está conosco todos os momentos da nossa vida. Jesus está com você quando você está debatendo política com alguém. Jesus está com você quando você está debatendo filosofia com alguém. Jesus está com você quando você está conversando com alguém sobre algum assunto, ainda que seja um assunto dialógico, o qual você está expondo a sua opinião teológica e a pessoa está expondo a outra opinião teológica, mas ainda assim, Jesus está no meio teu e da pessoa com qual você está discutindo. É por isso que precisamos ter muito amor quando nós estamos expondo as nossas opiniões nas redes sociais. Quando você está digitando, e dói muito ver que irmãos em Cristo, ao invés de estar falando sobre o amor de Cristo, sobre a misericórdia de Cristo, sobre a comunhão que Cristo nos traz, sobre os laços e os vínculos de amizade que nós podemos ter em Cristo, apesar de muitas vezes discordar teologicamente de alguém. Mas nós vemos de irmãos, e pior ainda de líderes, xingando com palavras que nem mesmo muitas vezes o incrédulo fala, porque acreditam que a sua posição teológica, filosófica, política, ideológica, sociológica, econômica estão corretas. Cristo está no meio de nós quando nós estamos tomando café e batendo um papo com um amigo na padaria. Cristo está conosco quando nós estamos na pizzaria, com irmãos em Cristo, ou até mesmo com amigos do trabalho. Cristo está conosco sempre. Afinal de contas, foi Ele quem disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Como é que você percebe que o Espírito de Cristo realmente está presente com você? Quando alguém chega próximo a você, e ela de repente nem te conhece, nunca te viu na vida, começa a desabafar. Mas não em tom de reclamação, mas em um tom efetivamente de desabafo. E essa pessoa até o final da conversa fala assim: não sei porque eu estou te contando isso, eu nem te conheço, mas eu percebi que eu posso ter confiança em você. Mas é por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando as pessoas desabafarem com você, você não pode contar nem para o teu melhor amigo. Porque o teu melhor amigo tem um melhor amigo. E o melhor amigo do teu melhor amigo também tem um melhor amigo. E aquilo que seria um desabafo dessa pessoa acabou virando fofoca.
se você for usado por Deus para ser ouvidos para alguém, guarde no teu coração. Não fique contando para outras pessoas, ainda que você tenha confiança nas outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm confiança em você. E por isso que ela conta. Mas em segundo lugar, o teu interesse ele deve ser um interesse genuíno em querer ajudar essa pessoa. O teu interesse em ouvir essa pessoa não é de ganhar dinheiro, não é de ficar famoso, porque quando o interesse pelas pessoas que você tem efetivamente é um interesse genuíno, as pessoas percebem que em você ela pode descansar porque ela viu em você o próprio Cristo. Mas no teu relacionamento também com as outras pessoas, queridos, em terceiro lugar, você oferece descanso a outra pessoa. E quando você oferece descanso a outra pessoa, essa pessoa, ela se sente valorizada. Ela deixa de ser um número. Ela deixa de ser uma estatística. Ela deixa de ser apenas um CPF. E ela passa a se tornar alguém. Mas, queridos, em quarto lugar, dar descanso para alguém significa que você dá a essa pessoa a oportunidade de você segurar a mão dela e dizer assim: escuta aqui, nós estamos juntos, eu vou te ajudar a carregar esse cargo. E quando eu tiver um fardo para carregar, eu também vou compartilhar com você e nós caminharemos juntos. Eu seguro o teu fardo e você segura o meu fardo. Porque assim nós não permitiremos que o individualismo prevaleça em nossas relações. Mas eu também, queridos, ofereço descanso às outras pessoas em quinto lugar, quando eu ouço a pessoa e eu não julgo a pessoa. Eu estou ouvindo a pessoa, mas eu não estou dizendo assim para ela: você está vendo só? Eu te disse. Eu não falei para você que não era para você fazer isso? Olha, isso aí é por causa do teu pecado. Olha só, isso está acontecendo com você é porque é juízo de Deus. Olha, isso está acontecendo com você é por causa da lei do retorno. Você fez, agora está levando. Olha, isso é karma. Quando eu dou descanso para a pessoa, eu ouço a pessoa, mas eu não a julgo. Eu nunca deverei julgar você pelo teu sofrimento. Eu devo apenas, única e exclusivamente, te acolher. Em sexto, queridos, e essa é para nós que pregamos a mensagem de Cristo. Nós, como pregadores, nós não devemos jamais pregar a mensagem de Cristo em um tom acusatório. Infelizmente, há muitos pastores que olham para os seus rebanhos de cima para baixo. Da mesma forma que eles estão acima do púlpito, eles se acham no dever, no direito de olhar para as suas ovelhas também, de cima para baixo. E ao invés de levar uma mensagem que vai acolher as pessoas, leva às pessoas uma mensagem que os acusa mais ainda e que aponta o dedo, ao invés de fazer como Cristo fez, dizendo: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é exatamente isso, em sétimo lugar, que Jesus diz para nós esta noite. E quando Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, ele está se entregando gratuitamente a nós. Jesus, ele não está falando assim, eu me entrego a você, mas você tem que me dar algo em troca. Mas de forma graciosa. Jesus, ele se entrega. Jesus é o Deus que se dá a nós. Jesus é o Deus que se entrega e que anuncia o seguinte: se você está sobrecarregado, Jesus é o Deus que tira de você essa carga pesada. Jesus é o Deus que dá a você o alívio. Porque, segundo ele, diz Jesus, a minha carga, o meu fardo, que eu vou colocar sobre você, eu troco o meu fardo com o teu. Você me dá o teu que é pesado e segura o meu fardo, que é leve. Disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar nesse momento e logo em seguida eu vou impetrar a dança. Senhor, que privilégio para nós nesta manhã é saber que o Senhor é um Deus que está conosco. O Senhor é um Deus que está olhando para a necessidade de cada um nesta manhã. O Senhor é um Deus que está olhando para nós e está nos fazendo um convite. O convite é para nós tomarmos o teu fardo. Porque o teu fardo para nós nos traz alívio, nos traz descanso, nos traz leveza. E por outro lado, nós entregamos a Ti, ó Deus, o nosso fardo, a nossa dor, os nossos problemas, as nossas angústias. E Senhor, se tem alguém nesta manhã que está orando conosco, falando assim, Senhor, toma o meu fardo, porque eu já não aguento mais. Que o Senhor ouça a oração do Teu Filho. Que o Senhor ouça a oração da Tua Filha. Até mesmo aqueles, ó Deus, que nos acompanham, que não fazem parte de igreja nenhuma, nós sabemos que se o Senhor, que essas pessoas que oram a Ti, ó Deus, de todo o coração, o Senhor também as ouve. Porque intermediação não é feita pela igreja. Intermediação não é feita pelo reverendo. A intermediação é feita exclusivamente por Jesus. Então nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor ouça a oração daqueles que estão sofrendo nesta manhã. Que o Senhor atenda a este clamor, segundo a Tua santa e soberana vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.